Aqui. Agora tá gravando, Linão. Tá piscando, tá gravando. Linão, então, cara, muito obrigado aqui por você ter disponibilizado aqui do seu tempo. Prometo que eu não vou tomar aqui mais do que 30 minutos aqui da sua disponibilidade toda. Cara, deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, agora ficou melhor, que agora você ficou maior aqui na janela para mim. Bom, e aí é o seguinte, cara, queria que a gente falasse um pouquinho aqui dos eventos que a gente já participou. Não sei se você está sabendo, mas eu estou organizando aí um Startup Weekend aqui em Anápolis. Aquele mesmo lá da que a gente gerou uma. A gente assim, né? Você. Gerou uma polêmica fodida lá no Startup Weekend do Uber. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, cara, de como que isso chegou até você, qual foi sua primeira impressão dessa, desses eventos, de como isso se deu, de como isso aconteceu, e também falar um pouquinho do pós. Então, queria começar aqui falando um pouquinho lá do Rio Quente, cara. Como que. Eu sei que lá não foi um Startup Weekend, mas ele foi um hackathon mais ou menos da mesma dinâmica, né? A gente tinha que, na sexta-feira, fazer o pitch de algumas ideias, no sábado, construir um protótipo e no domingo fazer a apresentação para os jurados. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, contasse a sua visão de como que isso chegou para você, se você estava esperando grana, o que que você estava esperando, e aí quando você chegou lá, o que que aconteceu? Queria que você falasse um pouquinho disso. Beleza, obrigado pela oportunidade, Pedro. Cara, no Startup Weekend do Uber, a polêmica foi porque meu projeto envolvia bebida. Boa. Era o Beer Coin. Eu tinha um projeto que gerava umas moedinhas, que geravam umas moedas via blockchain, a ideia de uma criptomoeda. E aí você ganhava conforme o teor alcoólico, você fazia um bafômetro ali. E aí, se Entendi. tivesse mais verde, você ganhava mais dinheiro e ganhava isso como passagem de desconto ali no Uber, né? Pra você poder ir embora mais seguro e tal. Legal. Só que eu tinha que validar a ideia, eu fui beber, aí eu fiquei maluco. Mas foi Faz legal, parte, depois deu acontece, tudo. acontece. É, mas no final deu tudo certo. Cara, Legal. no Rio Quente foi o primeiro evento, e assim, foi onde a gente se conheceu, né? Se eu Uhum. fosse fazer, eu como desenvolvedor iOS, né? Se eu fosse fazer, usar aquela frase do Steve Jobs de ligar os pontos, né? É uma história até engraçada, até legal, assim, né? Porque, assim, quando eu fui para lá, eu estava numa situação, pessoalmente falando, na época, bem difícil, financeiramente falando. E eu fui inocente, assim, sabe? Achando que ia ganhar grana no negócio. Tinha premiação e eu precisando de dinheiro, minha cabeça automaticamente imaginou dinheiro, sabe? Eu Uhum. nunca falou que era dinheiro, assim. Isso foi uma coisa da minha cabeça. Então eu fui meio que na ganância, assim, achando que eu ia fazer uma grana fácil. Legal. Faz sentido. E Rio Quente, é, hackathon, competição de programador. isso, exato. Do lado de casa, né? E, enfim, mas aí não tinha nada a ver, assim, eu acabei ficando em segundo, a premiação foi bacana, passei um final de semana com a família lá no Rio Quente. Então, Legal. assim, tem um valor maior do que ganhar uma grana. Se eu ganhasse um prêmio, talvez eu não ia gastar esse dinheiro e ter um final de semana bacana como eu tive. Legal. Então, mas assim, fora essa questão da premiação, né? E a história de ligar os pontos, assim, por exemplo, quando eu te conheci lá no evento, foi a primeira vez que a gente se viu, a gente, vamos dizer, tinha tudo para ser inimigo, porque eu fiquei em segundo, você que ganhou, você ficou em primeiro, então a gente podia ter criado uma inimizade ali, né? Exato. Mas não, a gente criou ali uma rivalidade, não é ser inimigo, mas Inimizade. né, ser rival, não ser inimigo. E de um crescendo, sempre também tendo o outro ali como uma meta, um objetivo também de comparação também. Até que a gente foi competir em outros momentos, assim. Mas ali no Rio Quente, especialmente, por exemplo, a gente deixou a competição de lado e criou uma amizade. O meu grupo que eu fiz da época, que foi a Camila e a Ana, a gente é amiga até hoje, mantém troca ideia sempre, com frequência.
E então foram esses outros prêmios, né? Amizade e tal. E no caso seu, depois disso, assim, dentre outros problemas que eu tava na época, meu computador ainda estragou, meu Mac, eu não tinha nem como trabalhar. Então, o cara que foi meu rival, numa competição, virou meu brother, que ainda me emprestou um computador na época que eu precisava para trabalhar, porque eu não tinha grana para comprar outro nem para arrumar o Mac, Cara, eu fico que inclusive foi pensando, roubado, que inclusive foi roubado. Então, eu assim, fico, de eu ligando os fico, pontos, sabe, assim, eu fico pensando foi um nisso, evento cara. que trouxe muita coisa, assim, né? Assim, além do evento e do título e do prêmio e tal. Não, eu fico pensando nisso, cara. Tipo assim, qual que é a, qual que é a possibilidade da gente imaginar isso? Tipo assim, pô, vou lá nesse evento, porque lá eu vou fazer um amigo, que lá na frente esse amigo vai me ajudar e nós vai ser amigo o resto da vida. Você não É, isso foi imagina onde você me isso? ajudou. Você me foi com o computador no trabalho. E o inverso foi você que está hoje aí organizando evento, você estava com dificuldade para fazer uma palestra, um evento, né, da época. E eu já estava com a agenda confirmada. Falei, não, vem aqui, vamos Ah, fazer junto. verdade. Então, Naquela edição do Join, né? é, É verdade. exato. Então, 2018, vai fazer 10 anos esse trem já, velho. pois então assim, são essas conexões, né, esses pontos que vão se ligando num evento desse, numa situação legal como essa amizade que vão criando e que ali na frente, na sua carreira, vai ajudar de novo, sabe? Assim, esses pontos vão crescendo, né, vão aumentando. Cara, eu te falo que eu não foi a primeira competição que eu participei no Rio Quente. Eu já tinha participado de outras edições, participei do Startup Weekend que teve no Sebrae em 2016. E aí foi bem legal, porque eu conheci pessoas lá também que eu tenho relação até hoje. Vou te dar um exemplo. A Mônica Barcelos, você não conhece ela, mas a gente teve uma startup junto. Chamava Soul Leve. Um Soul, um acrônimo para alma, de leve. Uhum. E era um programa de reeducação alimentar. E aí foi nesse momento, né? Foi nesse Startup Weekend que eu entendi o quão. Qual que é a palavra certa? Mas assim, vou falar assim, o efeito borboleta que pode acontecer nas coisas. Então aí através da Mônica, eu conheci outras pessoas, que aí eu consegui na época eu consegui fazer um freela numa agência de marketing que me ajudou a pagar a moto que eu tinha financiado na época. E aí esse negócio foi girando até que eu fui parar na onde? Lá no Hackathon do Rio Quente. E aí a gente se Uhum. conheceu. Então aí eu fico me perguntando assim, ó, e se eu não tivesse participado Entendi. dessa edição em 2016, que eu fui conhecendo as pessoas, que eu fui entendendo como é que funcionava o ecossistema de inovação, de empresas, de tecnologia. Então, assim, isso é muito louco. E aí, cara, falando do Join, cara, olha só que loucura. De lá pra cá eu nunca mais parei de fazer É, comunidade. pois é. Né? Foi um negócio de que eu ficava ali batendo na porta, já tinha mandado submissões para vários eventos de comunidade, tecnologia, mas por não estar relacionado, por não estar no meio, por não conhecer as pessoas, por mais que as minhas palestras fossem tecnicamente muito boas ou do ponto de vista de negócio muito boas, eu não tinha ali não vou dizer a relevância, porque aí é muita presunção, mas eu não tinha ali propriedade Uhum. para poder falar assim, pô, e aí do outro lado tinha lá você que já tinha aberto empresa, fechado empresa, trabalhado em jornal, feito várias coisas O relevantes, dobro da idade. para não só para a comunidade de tecnologia, né, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que trabalhar num jornal, você tá Não, eu sou de literalmente outra geração, né? Eu já estava mais tempo na estrada, só de outra geração, assim. E assim, mas o legal é justamente isso, essas amizades que vão abrindo essas portas, assim, né? Dando legal. essa. E ali foi legal, a única coisa que não mudou de lá para cá é que você ainda insiste no React Native, né? De lá para cá você.
Eu tenho que refazer a versão Você 2.0 daquela você palestra. pode, você pode questionar os meus métodos, mas você não pode questionar meus resultados. Cara, Ai, ai. e assim, Linão, se fosse hoje, vamos supor que a gente voltasse lá em 2018, né, no 2017, na verdade, né, no hackathon do Rio Quente, sabendo tudo, se você sabendo, ó, cheguei, já sei o que vai acontecer, já sei quem são as pessoas que eu vou conhecer, já sei qual vai ser o resultado, qual é o prêmio, né? Se todas as coisas que aconteceram você soubesse já que aconteceram, elas iriam acontecer. O Uhum. que que você teria feito de diferente? O que que você não teria feito, por exemplo, nesse final de semana? Eu não teria feito. Cara, eu não teria feito trocado o quarto lá, que eu fui inventar de trocar de quarto e no final eu fiquei sem onde dormir. Isso eu Boa, teria feito diferente. E outra coisa, cara, eu acho que eu não teria ficado nervoso com o fato que, tipo assim, eu lembro que eu queria trabalhar no negócio e eu me isolei. Tipo, eu não participava das dinâmicas lá no salão, eu ia pro quarto para ficar codando, assim, sabe? legal. E no final, o protótipo é importante, é interessante você ter um protótipo assim, mas a apresentação, né, todas as metodologias que tem de como fazer uma boa apresentação pitch, né? Então essas coisas elas têm um peso, uma relevância muito grande. Então, assim, é legal ter um protótipo validado, testando, funcional, mas eu investi muito mais energia nisso do que só no que realmente importava. Entendi. Então, em vez de ter, no caso do Rio Quente, eu tinha um Raspberry com a câmera tirando foto e mandando a foto para um serviço. Eu pegava essa foto via API, depois ali o endereço dela ali já no iPhone, programando também para mobile na época, em Objective-C, sabe? Eu fiquei mesmo assim, virado no final de semana para dar conta de tudo, assim, né? E tinha um sensor de presença, então quando você passava na frente da câmera, que tirava a foto e mandava. Entendi. Então, quando alguém tivesse descendo ali no tobogã, com aquela cara assim de susto, era a hora que ia pegar a foto e tal. A ideia era essa. Então, sei lá, eu não teria ficado tão focado em código. Apesar de ter Entendi. sido muito legal, assim, a competição, sabe? Eu me botar assim em Python, em Objective-C e tinha umas API do Azure na época de fazer identificação facial que não deu tempo, que eu queria ter usado. Apesar dessa parte técnica ser o que me impulsiona, eu acho que eu teria investido mais na apresentação. Cara, legal. Isso é um feedback muito bom, Lino. Por quê? Porque é um dos desafios que eu percebo que a galera acaba esbarrando. Ah, mas eu não sei programar. Ah, mas aí tem que fazer um app, tem que fazer um site. E eu vi isso de você, cara. É um cara 100% técnico. Né? É o seu ganha-pão, literalmente. Então, e eu falo isso também porque eu também sou técnico. E, cara, eu acho que essa é a dica de ouro. Primeiro, entender ali qual é a dor, qual é a dificuldade, qual é o problema que a gente tá resolvendo de fato, entender qual é o impacto que isso vai causar e se ele realmente vai causar um impacto, validar isso. É legal, cara, muito bom ouvir esse. Fico feliz, velho. Portugal tá fazendo diferença boa pra você aí, meu filho. Você tá aprendendo muita coisa aí, cara. Fica criticando o meu React, mas olha aí, rapaz, que coisa, não? Legal, cara. Tô muito feliz com esse seu feedback. E aí, Linão, pra gente fechar aqui, pra gente não se alongar muito, né? A ideia aqui é fazer um bate-papo rápido aqui pra mostrar pra galera aqui um pouquinho de quão impactante é um evento de inovação, um evento
de construção de startups. É, cara, lá no Startup Weekend lá do Uber, não sei se você vai lembrar, mas tem umas figurinhas hoje, que são famosinhas no mercado. Você vai lembrar Uhum, desses caras, né? Então uhum, é lá o Thales Gomes. uhum. Thales Gomes falou que não contrata dev gordo. Ferrou, mano. Ó nós. Se Cara, achei. mostrar só o pescoço assim, eu acho que eu passo. Mas ele tava lá. Tinha um outro cara lá também, que ele era o facilitador do evento, que era o Tony Celestino. Hoje ele mora aqui em Brasília, cara. Mó ricão, um dos fundadores aí do G4. E eu acho isso muito doido, velho. A gente vê esses caras. Esses caras estavam ali, mano. Né? Onde eu quero chegar com isso? É que. Não tô dizendo que eles são melhores ou piores do que a gente, nem que eles são os deuses do negócio. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, qual que é a sensação que você tem? E, cara, não precisa mudar a sua opinião porque a gente tá gravando, não é isso? Uhum, Queria ouvir a sua opinião, tipo assim, saber que a gente tava ali fazendo projetos com pessoas que hoje elas são relevantes no mercado no nível de delas conseguirem quase que ditar as regras do jogo hoje, vamos falar assim. uhum, Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sensação que você tem quando. Porque naquela altura ali a gente não imaginava isso. Eu não imaginava que o uhum, Thales Gomes seria quem ele é hoje. Ou que ele uhum, causaria o impacto que ele causa hoje. Nas redes sociais, enfim, no mundo de negócios. Tony Celestino a mesma coisa, o Nardoni, todas essas pessoas. E aí eu queria ouvir de você, cara. Quando você olha pra trás e aí quando você vê isso hoje, você fala assim, caralho, cara, sentei na mesma mesa que esse maluco. E aí eu uhum. queria ouvir a sua opinião um pouquinho sobre isso. Assim, eu acho que não é querendo ser arrogante assim, mas Uhum, é bom quando você senta do lado dessas pessoas assim, mas você vê todo mundo como igual, assim, né? Claro que é bacana você ter um ídolo. É bacana também você respeitar e admirar a conquista dos seus colegas, né? Mas é o lance de você ter rivais, assim, de novo, né? Não ter adversários, assim, né? Então você tem que ir ali concentrado em fazer o seu trabalho, né? Em, uhum, em ter as suas ideias. Não deixar também que essas questões te inibam também ali, que você fique constrangido e deixe participar, porque só tem pessoas extraordinárias participando desses eventos, né? uhum, E sobre ter, assim, dividido com pessoas, assim, tão relevantes, né? É muito bacana, algo que traz muito orgulho pra gente, assim, né? Não é algo, assim, de ter contato, é amizade, ou não construir esses relacionamentos, né? Não conheço, assim, não troco ideia, mas é bacana de você ver, assim, né, o futuro, assim, quando você olha para trás, né, você está no futuro, assim, olha para trás e vê as coisas, assim, os caminhos que você passou, as pessoas que você já tem um networking, nem que seja pequeno, assim, é algo bem legal, né, dá uma certa... Caralho, será que se não fosse eu nem acreditava, né? Mas é bem Não, legal, assim. esse é meu ponto. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu fico brisando aqui nessas paradas e às vezes eu acho que eu tô brisando sozinho, sabe? Eu acho assim, mano, Uhum, será que é só eu que penso isso? Porque, tipo assim, cara, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que me impactou muito, assim. Como eu ganhei lá o do Uber também, uhum, é, eu fiquei lá na capa na homepage lá do aplicativo do Uber, cara, mais de mês. uhum, E aí aconteceu situações do tipo, cheguei pra comprar uma coisa no shopping, aí a pessoa que tava ali no balcão, eu te conheço. Eu, não, você não me conhece, não, eu te conheço, eu já te vi em algum lugar. Aí pô, você usa muito o app do Uber? Uso. Não, eu tô lá na capa. entendi. Foi bem E aí, legal. tipo assim,
o que eu quero, a brisa, né, que eu fico, que eu tava te falando, é Vocês foram isso. para Tipo, Brasília depois, não foi? Teve eu um fui segundo para round, assim. Brasília, tirar o visto dos Estados Unidos. Aí a galera na van, pô, já te vi. Uhum. E aí era lá do app do Uber. Então, tipo assim, isso marcou a, momentaneamente ali, marcou a cidade, cara. Foi o primeiro startup weekend de mobilidade urbana do planeta Terra. Acho que depois só teve mais duas edições. E aí o Uber escolheu a cidade de Goiânia justamente porque a cidade de Goiânia era. é, Cara, eles usaram um critério lá. E aí, tipo assim, da cidade do planeta inteiro, eles escolheram Goiânia. Foi um critério Uhum. muito doido lá que eles usaram. E aí Pra eu ficar caiu em tomando Goiânia. cachaça o final de semana É. todinho lá. E aí eu acho que os cara analisou só um lado, assim, falou, não, vamos analisar aqui, sei lá, infraestrutura. E bateu Goiânia. E, pô, eles não analisou o povo louco que tem em Goiânia. Fazendo agora que tá na alta aí, né? A galera do SES. Não sei nem se eu posso fazer essa piada na internet. Mas, mano, estamos todo mundo Olha, loucão de SES aqui, fi, é isso. Então, eu cara, acredito. é legal, velho. Eu agradeço muito a sua disponibilidade aqui de tempo para a gente falar e espero que isso chegue nas pessoas e elas consigam perceber o quão impactante foram, né, esses eventos para não só para nossa vida pessoal e profissional, mas como um todo. Hoje, pelo que eu entendi, assim, tanto na sua vida como na minha vida, é, isso moldou um pouco a nossa linha de raciocínio, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tomar decisão, e eu acho que isso é muito importante. Beleza, cara. Obrigado eu. Então, Espero que valeu, bora. bombe o evento, dê tudo certo, a galera acredita e corra atrás. Fechou. Simbora. Vou parar de gravar aqui agora.